Olá, pessoal, Janaína Cradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. Mais uma vez, um episódio da série que tem sido muito bem prestigiada aqui dentro do Inloco, questões imobiliárias e urbanísticas, com Débora de Castro da Rocha, sempre nos mantendo atualizados, junto com seus convidados especiais. Estamos esperando doutora Camila também participar conosco aqui, em breve já estará aqui produzindo conosco muitos comentários legais. Mas, enfim, enquanto isso, na sala de justiça, estamos aguardando a doutora Camila. Débora, me avise, minha amiga, qual que é a temática de hoje? Seja muito bem-vinda. Como eu sempre falo, né? A nossa segunda-feira começa muito bem na companhia de vocês, em que pese tantas turbulências passando na atualidade, mas as tuas informações são sempre muito relevantes, minha amiga. Obrigada, Dana. Obrigada. Sempre uma alegria estar aqui, né? Hoje à tarde aí, nossa série, questões imobiliárias e urbanísticas, como você falou, tendo algumas turbulências no meio do caminho, mas o show não pode parar, né? Como já dizia aí, no nosso, como já temos aí, inclusive, né, no nosso vocabulário introduzido aqui no escritório, né, essa premissa básica que é não poder, não se deixar sucumbir diante das adversidades, né? Estamos com amigos aí, como se sabe, enfim, né, infectados pela Covid, e a gente sofre junto, né, não pode estar presente aí para ajudá-los nesse momento triste, mas estamos aí em oração para que, para o pronto restabelecimento, né, do São Paulo, nossa querida amiga irmã Rosélia, né, que dentro de breve, se Deus quiser, estarão aí bem novamente e fortes, né, plenamente recuperados. Mas vamos hoje tratar aí do direito real de habitação sobre imóvel de propriedade de terceiros estranhos à sucessão. É um tema que traz muito debate, minha amiga, porque a letra da lei, o Código Civil, ele acaba deixando muita margem à interpretação voltada unicamente para cônjuges supérstite, ou seja, somente a cônjuge supérstite teria o direito real de habitação, ou a ela seria, então, aí resguardado tal direito quando o decúbito viesse a falecer. Isso em detrimento aí do próprio direito sucessório, dos herdeiros. Então, vou interromper um pouquinho aqui, Jana. Parece que a doutora Camila está com alguma dificuldade, depende da sua liberação. Você consegue verificar isso? Deixa eu ver, já estou vendo aqui. Uhum. Que estranho, porque... Deixa eu ver. Eu estou tentando liberar ela e não consigo, mas pode ir conduzindo aí, Débora, que eu vou vendo com ela, não tem problema nenhum, minha amiga. Pode ir dando andamento ali. Então, tá. Então, como a gente estava falando, a letra da lei, 1831, ele dá margem a esse tipo de interpretação. Só que nós não podemos levar ao pé da letra o 1831, ou melhor, tão ao pé da letra, no sentido de entender que sempre vai ter que haver aí o prestígio do direito real de habitação em favor da cônjuge supérstite, aquela que remanesceu, né, após o óbito aí do decúbito, porque nem sempre somente esse aspecto existe na relação. Claro que, nos termos do artigo 1831, quando a gente analisa, a gente verifica lá algumas situações bastante interessantes, no sentido de que, independentemente aí do regime de bens que exista entre esse casal, vai ser preservado o direito real de habitação, e inclusive aí porque haveria um dever de solidariedade, né? Isso é normalmente o que se fala, a própria jurisprudência, ao dizer que essa cônjuge, essa supérstite, teria que permanecer nesse modo. Claro que, quando a gente fala de direito à sucessão, desses herdeiros, você até poderia cogitar, poxa, realmente, né, ela é mãe, mas olha só quantas hipóteses que se abrem aí diante dessa problemática. Se eu estou falando, por exemplo, da mãe, né, do pai e mãe, por exemplo, né, claro que os filhos, na sua grande maioria, né, eles vão se preocupar realmente com aquela mãe ou aquele pai ficando naquele imóvel, justamente para que não fique desamparado. Então, é uma situação muito interessante, eu devo
realmente preservar essa intenção do legislador, que é proteger aquele que sobrou, supérstite, como a própria lei fala. Tem também situações, por exemplo, de união estável entre pessoas também, em que há que se preservar, ou que se entende pela preservação, ainda que seja um caso de união estável e que esses filhos sejam de uma relação anterior, também poderia até se entender nesse sentido, claro, mas também há que se levar em consideração o direito dos herdeiros, porque nesse momento eles estariam sendo preteridos numa situação como essa, por exemplo, né? Mas ainda assim, a maior parte da jurisprudência vem no sentido de que há que se proteger aquele que sobreviveu. Mas nós estamos aqui diante de uma situação, que é o entendimento ali do STJ, justamente agora de setembro, é bastante recente até, inclusive, e a gente acabou se debruçando muito sobre ele, até porque situações experimentadas nesse sentido, inclusive, e nesse caso, especificamente, falava de copropriedade, ou seja, eu estou exercitando um direito decorrente da copropriedade que eu tenho, e essa copropriedade ela era anterior ao falecimento. Então, num caso, por exemplo, como esse, nós estamos diante de uma exceção legislativa. Claramente, claro que em outros casos, a depender da situação, a depender do que eu posso trazer de solução para o problema prático, eu vou defender sim que haverá que se levar em consideração o direito dos herdeiros, claro, mas numa situação como essa, é flagrante o exercício do direito daquele que é coproprietário, porque eu não posso considerar como sendo válida e possível a manutenção aí desse direito entre aquele cônjuge supérstite e também aquele herdeiro, que não é só herdeiro, mas também coproprietário. E também existem casos que não é herdeiro, mas apenas coproprietário. Nós temos inúmeras possibilidades práticas nesse sentido que geram muita dúvida, inclusive muitas interpretações equivocadas, mesmo diante do fato de que existe copropriedade, apenas levando-se em consideração o que diz o artigo 1831. E por isso nós entendemos por relevante trazer esse tema hoje aqui, porque, claro, afeta diretamente aí a nossa área imobiliária, que é a nossa proposta aqui de discussão, e também correlacionado aí diretamente com o direito das sucessões, que também acaba sendo muito nosso amigo aqui, porque fala da propriedade, desse direito tão importante, que também nasce a partir do momento que nós temos aí esse evento, né, que é o evento morte, que caracteriza de imediato aí a abertura dessa sucessão. Então, quando a gente fala dessas questões, enfim, disso a gente traz também, por quê? Porque dessa situação, por exemplo, da copropriedade, que me dá o direito de ter esse imóvel não sendo protegido, ou melhor, que esta pessoa, esse cônjuge supérstite, não tem essa proteção em face aí do aventado direito que teria de real de habitação, então eu tenho que necessariamente me servir de institutos jurídicos próprios aí do direito imobiliário, que são aqueles que me dizem, por exemplo, que eu tenho aí a possibilidade de ingressar uma ação de reintegração de posse com pedido liminar. Então, olha só como você tem que trazer isso para a tua realidade, analisar todos os meandros da legislação e não somente se ater à legislação, mas também prestar muita atenção no que a jurisprudência está falando, porque às vezes, muitas vezes acontece, inclusive, de pessoas que não têm informação jurídica, que simplesmente estão querendo entender como funciona a sistemática, olharem para a letra fria da lei e entenderem que a ela ou que ela vai se aplicar de forma indistinta sobre qualquer situação que tenha esse tipo de convivência, por exemplo, ou que tenha essa relação em um cônjuge supérstite, então eu vou ter que, independentemente de qualquer coisa, preservá-lo naquele imóvel. Não é assim que funciona. Eu tenho que analisar, então, todas essas possibilidades, todas as situações que envolvem realmente essa situação, esse caso prático, até diante
desse posicionamento da STJ, que diz para nós que, a partir do momento que eu falo, então, da existência de copropriedade, que tem condomínios, eu estou tentando dissolver aí um condomínio, eu teria o direito, então, de ver também aquela outra pessoa, olhar, estender o meu olhar para o outro, e não apenas para um supérstite, até porque eu teria também, de fato, um conflito, né, de interesses, aí, um conflito de direitos. Claro, eu tenho direito à moradia, é o direito aí até a questão da solidariedade, que é muito íncita a esse instituto jurídico aí, do direito real da habitação, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que olhar para todos que estão envolvidos nessa questão, porque eu não tenho apenas que me ater ao fato de que existe um cônjuge supérstite, por exemplo. Eu tenho que verificar, tá, mas não existiu uma copropriedade que era anterior, e eu estou falando aqui de copropriedade anterior, ou seja, um pacto que houve anteriormente, uma celebração de um contrato, uma compra, que ensejou essa copropriedade. E por isso também eu tenho que levar em consideração que eu não consigo manter dois direitos que são antagônicos coexistindo. Por exemplo, eu não tenho como manter uma propriedade de alguém, ou melhor, fazer com que esse coproprietário resida na mesma residência, no mesmo imóvel, que aquele cônjuge supérstite, porque existem interesses antagônicos ali, né? Então, eu tenho que melhor decidir, eu tenho que olhar realmente para aquele direito pretérito que foi estabelecido anteriormente, para, então, conseguir decidir no caso concreto, sem, como digo aqui, ficar tão atrelado ao que diz o artigo 1831 do Código Civil. Né? Então, inicialmente, essas seriam as considerações que eu teria para essa nossa conversa aqui. E, com certeza, a doutora Camila está aí já para também trazer muitas considerações sobre esse aspecto tão relevante que é o direito imobiliário, que também envolve aí as sucessões. Uau, Camila conseguiu entrar, né, Camila? Você veja como a Débora estava comentando com a gente, né? Já são tantas adversidades nessa atual conjuntura que nós não gostaríamos que estivéssemos passando, mas por algum motivo estamos passando e superando e crendo, né, na superação. Mas agora, nesse momento, nos abala por quê? Porque os atingidos têm nomes e sobrenomes tão próximos a nós. E fora isso, Débora, como sempre, dando ali uma aula com muita maestria no tocante ao tema escolhido, né? E a Camila tentando entrar, né, Camila? E eu não sei o que acontecia. Né? Porque eu consegui ouvir vocês, conseguia ver tudo que está acontecendo. Eu estava aqui na janela, né, no chat, mas não estava bloqueado o som, bloqueada a câmera, e não, eu clicava para liberar, não liberava, estava dizendo que tinha que liberar aí. Não sei o que aconteceu, mas foi bom que deu certo. Estamos né? Agora, aqui, né? Aqui. Graças a Deus. A Camilinha só aparecia ali, eu ia dizer, mas eu não tá bloqueado, não, aqui tá acontecendo. Mas não tem, isso só mostra a nossa persistência em transmitir informações e compartilhar experiências, né? E isso só acontece no ao vivo e demonstra cada vez mais a seriedade, como vem sendo conduzida cada vez mais essa série. Camila, a Débora já estava nos passando aqui várias situações, né, bem relevantes, porque acaba agregando o direito imobiliário com as sucessões propriamente ditas, né, e complemente as informações da Débora com os teus estudos, Camila. Pois em extensão já a explanação da doutora, que é sempre excelente, né, sempre uma aula, igual você falou anteriormente, mas assim, trazendo, né, visto que o direito real de habitação, ele visa consagrar o princípio da solidariedade familiar e também promover a mútua assistência de uma maneira que o viúvo ou a viúva não fique desamparado após a morte do seu companheiro. Então, ele vem para ajudar, tem o condão de ajudar aquele cônjuge sobrevivente, né? Então, assim, por esse motivo, o direito real de habitação não depende do direito à meação ou direito à herança. Ou seja, mesmo que o cônjuge companheiro sobrevivente
não seja meieiro ou herdeiro, ele tem esse direito, né, de permanecer na residência que era do casal. Com isso, com essa até, a doutora Débora falou muito bem ali, é criada a falsa ideia de que basta que o óbito de um dos cônjuges, tenha o óbito de um deles, para que o cônjuge supeste tenha o direito de manter-se no imóvel, sem que seja, né, possibilitado ali os demais herdeiros o exercício do direito, decorrente da percepção do quinhão deles. Mas essa regra não é absoluta, então, cada caso é um caso, e a gente tem que olhar, tá olhando a jurisprudência, tá acompanhando as decisões, para que a gente consiga aplicar a melhor solução para o caso concreto. Então, né, por exemplo, ali o que a gente trouxe dessa decisão do STJ, que é o caso da copropriedade. Então, como a lei, como o Código Civil não é claro nas exceções, no que diz respeito às exceções, principalmente ali no 1831, muitas vezes isso pode causar uma desproporcionalidade entre os demais herdeiros, né, os demais herdeiros e o cônjuge sobrevivente. Então, não há um limite, não há, né, uma barreira exata do direito real de habitação. Então, por isso, nós temos que acompanhar as decisões e analisar o caso concreto para que consigamos chegar numa solução. Com isso, né, a gente procurando e analisando as decisões, nós encontramos essa do STJ, que decidiu que o direito real da habitação do cônjuge supeste pode ser afastado. Eu acho que aqui. Estão me ouvindo? Oi? Só travou um pouquinho a imagem, mas agora o som estava saindo normalmente. Voltou. Pode continuar, Camila. Então tá, que aqui travou para mim. Então, assim, essa decisão da STJ veio dizendo que o direito real da habitação do cônjuge supeste pode ser afastado quando há outros coproprietários do bem, né? Então, assim, essa decisão ela vem no sentido de não tirar o direito de propriedade dos demais, em favor do cônjuge sobrevivente. Então, assim, se você tem o direito real de habitação e você tem a pessoa, né, o estranho, a relação ali, o que é dono do imóvel, tem que valer o direito dele de propriedade. Não vai se sobrepor ao direito real vai se sobrepor ao direito real de habitação. Então, assim, ainda, né, aqui, que quem deve suportar essa limitação do direito de propriedade são os herdeiros, não é a pessoa que adquiriu o imóvel, né? Então, assim, ela não vai perder o direito de ter o seu imóvel em razão do cônjuge sobrevivente. Então, os herdeiros, o decújus ali, do falecido, é quem deve suportar, e não o proprietário. Inclusive, esse foi até o entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão em um caso semelhante, não nesse que nós trouxemos do STJ, mas num outro caso semelhante a esse. Então, assim, esse entendimento de não haver direito real de habitação pelo cônjuge supeste, quando o imóvel tiver coproprietários anteriores ao matrimônio, aí aqui a gente fala não só, também a gente fala da união estável, não é só do casamento civil, então já está sendo assentado na jurisprudência, né? Não é, tem o STJ, vi também algumas decisões do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Santa Catarina, então está sendo adotado, mesmo que não tenha uma disposição no Código Civil. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso, estar acompanhando essas decisões para que a gente consiga aplicar uma melhor solução, né, e ponderar também o que deve, né, sobrepor, o que não deve, e que, né, casos específicos, para que a gente consiga ter um resultado melhor e acompanhar as decisões que nós temos aí. Mais um caso, ou um dos casos, né, Camila, do mundo dos dependes aqui, do nosso ordenamento jurídico, vai depender de cada caso, né, vai depender de cada situação, então por isso que é importante que as pessoas, quando já estão no problema, que eles busquem a orientação jurídica adequada. Mas aí eu já vou fazer o nosso triângulo aqui, para a gente discutir um pouquinho melhor.
quando nós estamos falando em prevenção, quais seriam as medidas preventivas que as partes poderiam adotar quando possível para tentar evitar, né, Débora? Depois ficar discutindo aí no meio jurídico e tudo mais. Teria alguma forma de prevenção, Débora, para essa situação? Olha, na verdade, sim, a gente acaba vendo várias situações, Ana, nesse tipo de caso aí, que, na verdade, sim, a dúvida é justamente das partes, né? A prevenção, eu acho um pouco complicado, porque como a lei ela é muito fechada, muito hermética, né? Você tem ali os 1.831 dizendo que vai ter direito à adaptação, até como você falou, do princípio da solidariedade, que deve viver ali essas relações, não tem muito o que se fazer em relação a isso, sabe? Né? Você tomar uma medida, por exemplo, prévia, né? Antecipatória. Mas o que, via de regra, pode ajudar de alguma maneira é você ter, de fato, essa aquisição tem sido feita em conjunto, né? Por exemplo, eu estou comprando um imóvel com o meu pai, né, que seja, digamos que meu pai fique viúvo, e lá na frente, se preste, meu pai vem a falecer e tem essa viúva, né, enfim, alguma coisa nesse sentido aconteça. E eu, pelo menos, tendo esse contrato demonstrando que eu comprei esse imóvel, então eu já estou falando assim, não, peraí, eu tenho meu direito aqui que deve ser assegurado, que é uma copropriedade entre eu mantinha com meu pai. Então eu tenho que ter esse direito que é anterior, inclusive, à união ou ao casamento que acabou se dando posteriormente, né? Claro que isso ainda pode gerar uma certa discussão, porque é copropriedade, mas e da metade, a outra metade, como é que faz? Então, também pode gerar esse tipo de discussão, e também dependendo do entendimento dos tribunais pátrimos, né? O que o tribunal especificamente vai dizer em relação a esse aspecto. Lá no STJ, em relação àquela decisão, aquele caso concreto, o entendimento foi justamente de não manter a viúva, porque se entendeu que ela não teria esse direito diante da copropriedade, tá? Mas são situações que nem sempre virão ou serão devidamente observadas, enfim. A gente espera que sim, até porque a gente vai ter um conflito aqui de interesses e de direitos. Então, se eu tenho um direito que é anterior, que é pretérito, eu não poderia ter, via de regra, meu direito sendo preferido agora, quando meu pai vem a falecer, por exemplo. Né? Se eu tenho direito à sucessão, o direito hereditário que decorre aí do evento morte. Mas a gente nunca pode dizer, né, que nós teremos 100% de certeza em relação a qualquer ponto. Porque tudo vai depender muito do entendimento universal, e como a gente fala aqui de princípios, né? Princípios sempre são a mola propulsora do ordenamento jurídico. Então, se de repente a gente está diante de um princípio, a depender do ponto de vista do magistrado, eu posso ter uma decisão em primeiro grau que conflita com uma decisão lá no STJ, por exemplo, né? Então, ainda que no STJ nós já tenhamos um ponto pacífico nesse aspecto, quando se trata de copropriedade, condomínio, enfim. Né? Mas até que ponto, né? Até que ponto a copropriedade? Qual a participação disso? Nós, infelizmente, não temos na legislação algo que nos diga, nos oriente, para dizer, olha, mas se houver copropriedade, se houver condomínio, se houver um testamento, né? A gente já teve casos, por exemplo, de pegar testamento. No testamento está claro que aquilo ficaria para, por exemplo, a ex-mulher que já havia, é porque a gente não fala de nome nem nada aqui, mas é só para exemplificar, né? A ex-mulher já tinha aquele imóvel, era coproprietária, permaneceu uma relação de comodato entre ela e o ex-cônjuge, que acabou se casando novamente. Este senhor acabou falecendo e a coproprietária acabou se sentindo tolhida do seu direito, mas, ao mesmo tempo, resistente no sentido de tomar uma providência, porque os filhos acharam que o direito deles era só direito hereditário, que decorria das sucessões, então eles não entendiam como sendo forte o bastante o direito deles, desprezando por completo o direito que a mãe possuía de ser coproprietária.
Então, acontece muito das pessoas se aterem unicamente ao que diz a lei e nos questionarem, mas doutora, mas veja, porque a lei fala isso, como que você vai entender diferente? Eu falo, gente, a lei não pode ser lida sozinha, você tem que fazer a leitura da lei com a jurisprudência, com a doutrina. A lei por si só não resolve problema algum. Por isso que a gente entendeu interessante trazer essa temática, até mesmo para desmistificar essa questão, porque existe muita dúvida, quem é leigo, quem não entende, ou tem muita gente que às vezes acha que até entende, mas não entende, vai olhar para a lei e vai falar, não, mas a lei não diz que pode fazer, mas a lei por si só ela não fala mesmo, né? A gente tem que fazer essa interpretação que englobe realmente, tem essa visão holística para entender o que vai dar para ser feito diante daquele caso concreto, qual é o direito que vai prevalecer naquela relação jurídica. Então, isso é bastante importante sempre ser assessorado por um profissional que entenda a lei e não que entenda, que saiba interpretar, que consiga fazer essa análise juntamente aí àquilo que vem sendo decidido, né, para que a gente saiba exatamente o que tem que fazer numa situação como essa, que realmente é problemática, gera dúvida mesmo. E também, claro, os tribunais aí com essa divergência de entendimento que também acaba gerando também essa dimensão aí de dúvidas, enfim, que não acabam nunca. Muitas questões para tratarmos aqui ainda, hein? Muitas situações. Você veja que a cada dia, agora vão dar aquela respirada boa, né? Então, tudo certo, já passaram a temática de uma maneira como sempre, né? Pontual, objetiva, mas esclarecedora. Parabenizando já tanto a Débora como a Camila, amigas queridas, que pessoalmente faz tempo que eu não as vejo. Agora os nossos happy hours de sextas, né? A gente tem que adiar um pouquinho, mas em vista de algo ainda melhor, promissor, que nós temos para o próximo ano, tantas novidades que nós já estamos montando para o Inloco do ano que vem, não é mesmo, minhas amigas? Mas veja, assim, como é importante realmente a gente fazer uso do Inloco para transmitir essas informações, para compartilhar essas experiências. Por quê? Porque numa situação como essa, para onde que as pessoas vão se socorrer? Como que elas devem fazer? É bom que elas já estejam com uma bagagem, e até mais não só a sociedade como um todo, mas os juristas propriamente ditos, que se inspirem em pessoas como vocês, que são especializadas nessa área, que busquem essas informações, né, para que as pessoas que forem os procurar possam ser, né, bem conduzidas, assim como vocês os fazem. Então, é muito legal, eu aprendo a cada dia, como sempre falo, né, eles sempre, a Débora e seus convidados, hoje eu estou falando elas, porque hoje nós estamos entre elas aqui, mas tanto os demais integrantes do escritório da Débora sempre acabam surpreendendo com a temática. Quando a gente pensa, e agora, o que mais tratar sobre questões imobiliárias e urbanísticas, sempre vem algo diferenciado. Então, isso que tem realmente, né, chamado atenção, por isso que essa série vem crescendo cada vez mais aqui no Inloco, e é uma satisfação muito grande tê-las aqui para mais uma semana que inicia, porque quando a gente inicia a semana já com aquele fôlego, com aquele gás, é importante, né? Quando a gente vê, já é sexta. E aí o legal, até algumas sextas anteriores, respeitando, claro, todas as exigências do momento, nós fazíamos o nosso encontro já para projetar a outra semana dentro do Inloco. E agora, nas últimas sextas-feiras, nós demos uma pausa, até por respeito, por obrigatoriedade, né, da situação que assim o faz. Mas veja, mais uma vez eu quero agradecer, né, porque em que pese tudo isso, poder aprender com vocês um pouquinho mais, né, Camila, ainda bem que você insistiu, né, para dar aí, para estar aqui conosco, porque isso se faz importante também.
e a Débora. Não esqueçam, pessoal, também de acompanhar a coluna do Paraná Portal, que traz os escritos da série da Débora, dos seus convidados. Está lá, se vocês quiserem, né, acompanhar também o escrito. Eu postei nas nossas redes sociais, mas é só acessar o Paraná Portal, coluna em loco, e você já vai encontrar os escritos hoje da Débora e da Camila sobre essa temática tão importante. Então, mais uma vez, minhas amigas, muito obrigada. Daqui a pouquinho já é Natal, né? Daqui a pouquinho a gente já está dando uma pausa, só para, eu creio que na próxima semana seja a última semana. O negócio foi acontecer tão rápido que a gente nem parou para conversar sobre isso. Mas eu creio que na próxima semana vai ser a última, a gente dá uma pausa de 2 semaninhas ali, e depois já retoma com o Gás Total a partir do próximo ano, não é mesmo? Isso aí. Então, nós ficamos aguardando já a temática da próxima semana, né? E ficamos desejando a todos que nos prestigiaram até agora uma ótima semana, né? Uma excelente aí tratativa dentro disso que nós estamos transmitindo. A nossa amiga Rosélia, o nosso amigo Paulo, a Julinha, uma excelente recuperação. Em breve a série Mediação e Negociação estará à tona novamente, não é mesmo? Então, beijo para todos, pessoal, até a próxima semana. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo, tchau.